Senhor presidente, voltando aqui à tribuna da Câmara, já vim aqui na última terça-feira agora, mas fazendo uso aqui da palavra, depois de ser vítima da dengue, né, um mosquito que infelizmente tem afetado muitas pessoas, né, que confesso que para mim foi muito pior do que inclusive a Covid, vereadores, foi muito pesado, a recuperação é muito difícil, e nos levanta o alerta da problemática de saúde pública de combate ao Aedes aegypti. Mas eu gostaria de agradecer, sobretudo, os profissionais de saúde lá do Ambulatório Geraldo Garcia. Estendo também os cumprimentos a todos os profissionais de saúde da nossa cidade, que com garra, com força, com muita coragem, muitas vezes com insalubridade, estão combatendo aí essas doenças. A gente está vivendo agora uma síndrome respiratória aguda também, e outras tantas doenças que são notáveis dessa época, quando o frio vai se aproximando. E ao falar sobre a bravura dos profissionais de saúde, eu também, vereador Adriano, quando eu estive lá no Ambulatório Geraldo Garcia, e eu sei que não é culpa dos profissionais de saúde, mas eu esperei 3, 4 horas para poder ser atendido, porque o ambulatório estava lotado, e essa não é uma exceção do Ambulatório Geraldo Garcia, porque, infelizmente, a cidade optou por não ter UPA. E aí a população ela acaba sobrecarregando os ambulatórios gerais, os hospitais de urgência e emergência também são sobrecarregados, porque foi uma opção do município que a cidade não tivesse uma unidade de pronto atendimento. Lamento muito, porque a gente está vivendo essa crise de saúde e, sobretudo, respiratória aguda, onde somente neste ano 48 mortes já foram registradas, e esses registros também são consequências de falas irresponsáveis de, às vezes, líderes políticos, e é importante dizer que, sem nenhum tipo de valoração ao que é ser um líder político, porque existem líderes bons, existem líderes do bem, e também existem aqueles que não têm muita responsabilidade coletiva, mas são falas irresponsáveis contra a vacina, falas irresponsáveis que negam a ciência. E esse ímpeto de falar contra a ciência, de falar contra a vacina, gerou um caos onde 83% do público-alvo ainda não foi vacinado, vereadoras e vereadores. E isso é responsabilidade direta de quando as pessoas preferem jogar para a torcida, preferem apenas negar a ciência, dizer que por conta de fake news que viralizam na rede social, corroboram inclusive com as mentiras aqui, tanto nessa casa, mas também no âmbito federal, no âmbito estadual e, sobretudo, falas, esses dias eu acompanhei falas irresponsáveis do governador Jorginho Melo, em que dizia que Santa Catarina a vacinação não seria obrigatória. E eu quero que vocês entendam, vereadoras e vereadores, que quando a gente faz uma fala contra uma vacina, e não importa qual vacina seja, se é contra a Covid, se não é, mas as pessoas que talvez não tenham tanto entendimento, acabam captando isso, e a mensagem que elas recebem é que talvez a vacina não seja tão segura. E agora o que a gente tem aqui realmente é um estado em que uma grande maioria da nossa população não se vacinou. Ouçam à parte, se for com autorização do nosso presidente, os vereadores Adriano Pereira e Bruno Cunha. Ok, vereador Genvão Pato, estava no tempo hábil ainda pelo aparte, então ouço o primeiro vereador Adriano Pereira e depois o vereador Bruno Cunha. Vereador Genvão Pato, quero cumprimentar pelo pronunciamento. Questão relacionada às vacinas, essa fala sobre a conscientização com relação à importância das vacinas, que inclusive antecede aí, nós estamos próximos aí do dia D da vacinação contra a gripe, aqui em toda a rede pública de saúde do nosso país, não é diferente no sábado aqui no nosso município, a gente faz esse alerta para as pessoas, né, buscarem se vacinar. Mas queria falar sobre as UPAs, algo que a gente já vem há muito tempo defendendo aqui nesta casa. O Partido dos Trabalhadores vem defendendo a importância e a necessidade de Blumenau ter UPAs 24 horas, a exemplo de vários municípios que já têm as UPAs de Blumenau ainda não, infelizmente por uma decisão dos governos
que têm administrado essa cidade nos últimos anos e nenhum deles quis abraçar as UPAs 24 horas para desafogar os nossos hospitais, desafogar os prontos-socorros, para ajudar a desafogar nossas unidades de saúde, muitas vezes superlotadas e com muita demanda de atendimento nos 35 bairros da nossa cidade. UPA 24 horas, urgente em Blumenau. Parabéns. Vereador, primeiro eu quero dizer que fico muito feliz de vê-lo novamente aqui, minha solidariedade pela questão da dengue, bom vê-lo com saúde aqui. E dizer o seguinte, quando teve esse assunto da dengue, há uns anos atrás, eu fui inclusive debochado por um jornalista, porque eu já conversando com os agentes comunitários de saúde, tinham me dito que o Brasil provavelmente ia viver um grande problema com a questão da dengue. E quando eu fui fazer visita, inclusive mostrando obras públicas que tinham espaço e tal, eu virei motivo de deboche lá atrás de um jornalista. E aí, anos depois se passaram, e aconteceu o que aconteceu, o jornalista até me ligou pedindo desculpas pela situação que teve. Então, esse assunto é realmente sério. E legal que você tocou numa demanda aqui, que em relação aos agentes comunitários de saúde, porque inclusive faço justiça também, o vereador Adriano também lutou junto muito comigo, para a valorização desses profissionais, que vivem com a insalubridade, vivem todas as dificuldades, que são muito importantes para a nossa cidade e que muitas vezes não têm a valorização que mereciam. Então, deixar isso registrado aqui também. Obrigado. Obrigado, vereador Adriano, vereador Bruno. Somos suas falas e o meu pronunciamento. Presidente, mais 2 minutos para poder concluir. Concedo mais 2 minutos pelos dois apartes. Inclusive, vereador Bruno, eu acho que é essencial que a cidade faça justiça aos agentes comunitários de saúde, aos agentes de combate à endemia e dê a tão sonhada e tão lutada, inclusive, adicional de insalubridade para esses profissionais que tanto têm requerido. E eu quero dizer, senhoras e senhores, que é essencial que a gente tenha consciência, tenha responsabilidade dos cargos que a gente ocupa, abandone essas falas negacionistas e começamos a lutar por um país, por um estado, por um município, onde a ciência seja valorizada, onde seja pautada por debates que tenham responsabilidade pública, mas, sobretudo, que a gente tenha, e eu me questiono, onde estão as campanhas de vacinação, pró-vacinação do governo do estado? Onde estão as campanhas de vacinação da prefeitura? Vi agora um vídeo do prefeito, quero fazer justiça, achei muito interessante, um modelo, inclusive, que dialoga com os jovens, onde ele pede que os jovens, a população em geral, vá se vacinar. Mas é essencial que a gente faça campanhas de massa de vacinação para que a população tenha consciência da importância que a vacinação exige, porque a vacinação, ela não é um ato individual, a vacinação ela só tem funcionamento se ela for um ato coletivo, se ela tiver responsabilidade de rebanho, se ela tiver responsabilidade coletiva. É só assim que a vacinação vai funcionar, não individualmente com algumas parcelas da população se vacinando, e é essencial também a gente ter recebido muita reclamação de salas de vacinação nos postos de saúde aqui da nossa cidade, que inclusive, corrigindo, nem tem sala de vacinação, unidade de saúde que as pessoas esperam horas para poder se vacinar, porque está faltando gestão, está faltando organização e está faltando, sobretudo, compromisso público contra as falas negacionistas como essa que eu citei do governador Jorginho Melo. Obrigado.